São 4 horas da manhã e nós estamos aqui sedentos, orando, pedindo a Deus, meditando na palavra dEle, porque existe muito mais de Deus para você, amém? Glória a Deus. Quero que você feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos, Deus. E eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, porque até aqui, Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração, tem abrido os nossos olhos, tem abrido os nossos ouvidos, Deus, tem aberto os nossos ouvidos, Pai. E nós estamos aqui dispostos a te escutar e a te ouvir nessa noite. Deus, nós queremos mais de ti, Pai. Se move nesse ambiente, Espírito Santo. Pai, se move dentro de nós. Vem nos tocando nessa noite, Deus. E vem falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus. Quem aqui está acordado? Amém? Glória a Deus, são 4 horas da manhã, gente. A gente já venceu em Cristo. E eu vou estar... Olha, que mulher bonita essa do telão. E eu vou estar dando uma palavra para vocês hoje. E assim, para quem não sabe, quem ia estar ministrando agora, nesse momento, era o evangelista Arthur. Um irmão muito amado por mim e por vocês também. Mas ele não pôde estar aqui, certo? Aconteceu uma situação na família dele, então estejam em oração pela família dele. E era ele que ia estar ministrando, né? Mas, como houve esse imprevisto, a pastora Mizia me convidou para estar passando uma palavra para vocês sobre fé. Amém? Repita comigo, fé. Mais forte, fé. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? E o meu nome é Gabriela, mas você pode me chamar de Gabi, sem nenhum problema. E eu sou pastora, né? Sou pastora do Núcleo Mondubim, junto com o meu lindo marido, esposo, né? Sou casada, graças a Deus, muito feliz, muito bem casada. E glória a Deus, né? Glória a Deus. E, gente, eu vou estar dando essa palavra para vocês, certo? Sobre fé. Amém? Mas como é que foi que funcionou que eu escrevi essa palavra? Eu sempre gosto de contar como eu escrevi, porque eu acho que dá uma ideia mais ou menos de como aconteceu, né? Por que eu falei sobre isso? E eu venho de um tempo, gente, onde Deus, Ele tem me levado para um lugar de profundidade. Eu tenho sentido nos últimos tempos, Deus, Ele me chamando para um lugar de mais intimidade, de mais profundidade, de mais intensidade. E aí, nesse tempo que eu tenho jejuado mais, eu tenho orado mais, eu tenho lido mais a Bíblia. E repita comigo, Deus, Ele está me chamando, bate assim no peito, me chamando para ser mais profundo. Amém? Deus, Ele está te chamando para viver a profundidade com Ele. E eu tenho vivido isso nos meus últimos dias. Eu estava num momento de consagração. E aí, de repente, né? De repente, a pastora me convidou. E aí, quando eu fui escrever sobre isso, falei, Deus, fala para mim aquilo que o Senhor deseja que eu fale para o seu povo. Fala para mim aquilo que o Senhor deseja que eu diga para os jovens que estarão ali, Deus. E uma coisa que Deus queimou no meu coração é que nós devemos ser, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, inconformados. Repita comigo, inconformados. Mais forte, inconformados.
Eu vou pedir para você interagir, não só porque é massa interagir, né? A gente pega mais quando a gente repete. Mas porque eu preciso que você entenda nessa noite que Deus, Ele está te chamando, Ele está olhando para você, Karen, Maurício, Júlia, cada um de vocês, Luiz, Michael. Cara, Deus está te chamando para ser inconformado. Deus não está te chamando para ser alguém conformado. Amém? E aí, como o tema é, não tem aqui, né? Mas é Bará, o nome do nosso evento. O tema desse evento. Vai se passar lá em Josué 17. Vai se passar em Josué 17. Abre aí Josué 17, 15, por favor, mídia. Amém? Vocês sairão daqui nessa noite, no nome de Jesus, jovens inconformados. Amém? E isso vai te levar, cara, para outro nível. Isso vai te fazer coisas que você não estava fazendo. Acorda aí, ungido de Deus. Gente, não é para dormir, vai dar certo. Abriu aí? Show. Josué respondeu: se vocês são tão numerosos e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os fariseus e os refaíns. Próximo. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Cara, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que eu preciso que você saia daqui entendendo, é que precisa existir dentro de você um senso de inconformado. Você precisa viver a sua vida inconformado. E naquele momento, os descendentes de José, eles estavam inconformados. Por quê? Porque eles haviam recebido uma terra, eles haviam recebido um local para eles habitarem. E eles chegaram em Josué e falou: Josué, não é suficiente para nós. Essa terra não é suficiente para nós. Não dá para nós. Nós não estamos satisfeitos somente com esse local. Amém? Repita comigo: eu. Mais forte: eu não estou satisfeito. E naquele momento, eles se encontraram insatisfeitos. Eles não estavam satisfeitos com o local que eles tinham recebido. Cara, por quantas vezes a gente recebe algo, a gente tem a nossa célula. Alguns são líderes de pessoas, de rede, de região, mas você paralisou. Você está satisfeito. Não porque eu tenho os meus 3 discípulos, não porque eu vivo isso aqui, eu estou numa célula muito top lá na Rosalina. No caso dos meninos, né? Isso aqui pra mim, ó, tá show. Caramba, a gente posta a nossa foto lá no grupo de líderes. E todo mundo vê e a gente está abalando. Gente, eu vivi uma situação, né? Onde eu era líder de rede de adolescentes, ainda sou. Cadê os adolescentes dessa noite, amém? E eu era líder de rede de adolescentes junto com o João. A gente começou a rede, né? Faz uns 3 anos. E aí a gente tinha 10 adolescentes. Eram literalmente 10 adolescentes que vinham. E tudo, inclusive a gente não podia nem fazer o culto aqui, porque
não valia a pena a gente ligar os ar-condicionados, ligar tudo, a gente fazia lá em cima. E aí, com esses 10 adolescentes, gente, a gente foi insatisfeito e a gente conseguiu chegar a bater até 60 adolescentes num culto. Obviamente, com a graça de Deus, com a mão dele. Sem ele, a gente nunca faria isso. Mas principalmente porque existiu dentro de nós um sentimento de não ser conformados com aquilo. Nós ficamos inconformados. A gente chegava aqui e pensava assim, meu Deus, me ajuda. Deus, faz mais. Deus, dá estratégia. Deus, dá visão. E a gente conseguiu chegar numa quantidade legal. A gente conseguiu colocar a rede no José Walter também. E tava tudo, show. Tava tudo acontecendo. A gente fez a camp só de adolescentes. E chegou um momento, gente, onde a gente foi convidado a ser pastores, né? A gente foi convidado pelos bispos e tudo. E ali, eu precisava gerar no meu coração um sentimento de que eu não estava conformada. Porque chegou um momento que eu já estava conformada. Eu tinha uma rede massa, a gente conseguiu gerar líderes locais, a gente conseguiu fazer a camp, a gente conseguiu fazer congresso, a gente conseguiu fazer as coisas em relação à rede de adolescentes. Mas de repente, eu me vi no lugar onde eu precisava estar inconformada. E hoje eu quero que você entenda que Deus está te levando para um lugar onde você vai se sentir inconformado. Onde você não vai estar conformado com aquilo que você tem vivido atualmente. E quando a gente assumiu a igreja, eu precisei viver um lugar de conformação. Onde eu não estava conformada. Onde eu precisava fazer mais. Onde eu precisava orar mais. Onde eu precisava sacrificar mais. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que, para nós conquistarmos terras novas, nós precisamos queimar por Ele. Repita comigo, eu preciso queimar por Deus. Eu preciso amar. Glória a Deus, não precisa mais repetir. Mas eu preciso amar aquilo. Eu preciso estar inconformado. Mas eu preciso principalmente ter um amor para que eu possa conquistar, para que eu possa ir além. E é muito claro isso para mim, gente. Hoje eu estava falando com uma líder, né? Eu falei assim, amiga, só vai se tu amar. Só faz se tu amar. Se você não amar, você não vai além. Se você não amar, você vai estar conformado. E isso lá em Josué 6:20. Pode colocar aqui, por favor. Vai falar a seguinte coisa. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Esse versículo é muito bom, ele vai estar se referindo sobre os muros de Jericó. Amém? Tá todo mundo aqui? Repita comigo, muros de Jericó. Aí eu vou fazer que nem o pastor Gabriel. Nunca faço muito isso, mas eu vou imitar ele hoje. Eu quero 5 pessoas aqui para ensinar também, para fazer um teatro. Vamos lá? Cuida, galera. Tá todo mundo aqui com sono. Eu tô vendo um assim, ó, já deitado aqui no ombrinho do amigo. Cadê? Pelo amor de Deus, na hora que o pastor Gabriel perguntou, tinha gente se levantando.
Aqui, cuida, tá faltando 4. Glória a Deus. Aí eu quero que, vamos lá. Eu quero que vocês, vamos supor aqui que tem o muro, certo? E aí vocês vão dar, não, tá aqui a cidade, ó. Esse povo aqui tudinho. Aí vamos lá, dei 7 voltas aqui, ó. Bora, galera, vai. O Pedro entrou no meio. Vamos, mais rápido. Bora, bora. Primeira volta. Gritem comigo. Quando for a segunda, todo mundo vai falar 2. Cuida, pessoal. E aí, ó, stop. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. E ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Eu vou explicar para vocês essa história, amém? Basicamente, eles tinham que ganhar a cidade. Eles tinham que habitar na cidade. E para isso, precisou existir uma atitude de fé deles. Eles precisavam ter uma atitude. E essa atitude, esse direcionamento que Josué deu é que eles teriam que dar 7 voltas ao redor do muro, que esse muro iria cair. Mas o que eu fiquei me questionando, gente... Obrigada, meninos, vocês podem sentar novamente no local de vocês. O que eu fiquei me questionando, gente, e aquilo que Deus falou ao meu coração... Salve de palmas aqui para eles, por favor, que os bichinhos correram. Foram excelentes. O que Deus falou ao meu coração é que, gente, vamos lá, Ludovico, tu não teve um esforço para tu sair correndo aqui? Fala aqui. Sim. Não te esforçou? Tu não pensou assim, meu Deus, por que a pastora está pedindo para a gente dar umas voltas aqui ao redor das cadeiras? Não foi, não? Pelo amor, a gente estava correndo, parecia... Do nada a gente está correndo, são 4 horas da manhã. Galera, eles tiveram que dar as voltas naquele muro. E eu fiquei me perguntando, de verdade, por que eles fizeram aquilo? Por que eles estavam... O que motivou eles irem vários dias, dar voltas ao redor de muros, que eram muros fortes, que eram muralhas, que parecia que aquilo ali era imbatível. O que motivou? O que motivou eles fazerem aquilo? Repita comigo. Paixão. Precisa existir dentro de nós uma paixão pela promessa. Eu preciso estar apaixonado, eu preciso me mover com tudo que tenho dentro de mim. Repita comigo, eu. Mais forte, eu preciso me mover com tudo que tem em mim. E Deus, Ele começou a falar isso ao meu coração. Que eu preciso que isso queime dentro de mim. Isso precisa queimar, isso precisa ser uma paixão. Isso precisa me mover. Porque quando isso te move, cara, vai vir as dificuldades, vai vir os problemas. E isso não vai te parar. E é justamente o amor que vence todas as coisas. É essa paixão. Quando você ama, você não para. Se Josué não tivesse queimando pela conquista, se aquilo não queimasse no coração dele, se ele não tivesse sonhando com aquilo, idealizando aquilo, crendo, tendo fé, ele não iria conseguir. Precisa existir dentro do seu coração, Gisele. Precisa existir dentro do seu coração, Fernanda, Rebeca, Júlia, Geise.
precisa existir dentro do seu coração uma paixão pela promessa, uma paixão pelo sonho de Deus. Porque não é somente o seu sonho. Para você conseguir vencer as muralhas, para você conseguir cumprir aquilo que Deus está te pedindo. E Josué, ele teve isso, ele teve esse sentimento, ele teve esse amor. Ele amou a promessa. E uma das coisas que inclusive a gente estava falando ali dentro da salinha, eu, a pastora Anísia, o evangelista Rachel e a Esté, a gente, na realidade, a gente não estava conversando besteira, né? Eu estava lá porque eu estava recebendo de Deus. E você recebe de Deus com suas amizades, amém, gente? E aí, a gente estava falando a seguinte coisa, e é uma coisa que eu tenho visto. As pessoas, elas estão aceitando a promessa, elas querem ser os escolhidos para as promessas. Isso é algo até que eu estava falando com o João esses dias, com o pastor. As pessoas, elas querem ser os escolhidos, mas eles não querem passar pelos problemas e as pelejas que os escolhidos passam. Eu estava lendo Jeremias esses dias, fazendo devocional, né? E aí eu comecei a estudar sobre a vida de Jeremias. E todo mundo conhece aquele versículo de Jeremias 1:5. Coloca aqui, por favor. Jeremias 1:5. Inclusive, até o versículo do meu discipulado, eu tenho visto muitas pessoas falar nas últimas ministrações, que é: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei, profeta às nações. E esse versículo é muito famoso, amém? Cara, mas o que poucas pessoas falam é que Jeremias, que foi um homem escolhido, um homem que tinha um chamado, meu Deus, Deus escolheu ele desde o ventre, ele não tinha nem nascido. Meu Deus, ele tinha um propósito divino de Deus ali sobre ele. Mas esse homem, que tinha um chamado, que muitas pessoas querem ser escolhidos, muitas pessoas querem ter um chamado, esse mesmo homem foi o homem que foi preso pelo próprio povo, foi o homem que sofreu perseguição, foi o homem que foi chamado de diversas coisas, que inclusive o outro livro depois de Jeremias, que é Lamentações, que é justamente escrito por ele, sofrimento dele, lágrimas dele, ele sofreu. Ele viveu as guerras que aqueles que são chamados vivem. E cara, eu preciso te falar uma coisa nessa noite. Você está sendo chamado, amém? Deus está te chamando, Deus te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Mas existem guerras que você vai viver, ataques que você vai viver, perseguições que você vai viver, e você precisa estar preparado para elas. Hoje eu sou pastora, né? E eu estava falando ali, falo mais para minhas amigas. Gente, eu passo por guerras. Eu passo por guerras. A gente que está à frente de igreja, a gente acaba recebendo sim ataques, porque Satanás não quer que a gente esteja ali. Satanás não quer que a gente conquiste território. Satanás não quer que a gente ganhe vidas. Isso não é só para nós, não. Satanás não quer que você conquiste. Satanás não quer que você avance, que você ganhe a sua família, que você ganhe os seus irmãos, que você ganhe os seus primos. Satanás não quer. E aí a gente começa a receber ataques. E aí o chamado que a gente achava lindo, o chamado que Deus te chamou no ventre da tua mãe, já não é mais só flores. Mas você precisa ter paixão, você precisa ter amor, e você precisa ter fé. Nós iremos conquistar, amém? Repita comigo: eu vou conquistar. Gente, nós vamos sonhar os sonhos de Deus. Nós iremos realizar os sonhos de Deus. Você vai realizar os sonhos de Deus.
Mas para isso você precisa ter paixão, você precisa ter amor. A Isadora, que é líder da intercessão, Isadora, tu não precisa amar. Tu não precisa ter amor por aquilo, por esse ministério. Precisa ter amor. Né, Gisele? Você não precisa amar as crianças, os adolescentes. Precisa ter amor. Lá em Gálatas 5:6 vai falar a seguinte coisa: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo Gente, pelo amor de Deus. A fé que atua pelo E é aqui que a fé vai entrar. Amém? A sua fé, ela vai atuar através do amor. O quanto você ama, mais você vai ter fé, mais você vai ter esperança, mais você vai acreditar. Por quê? Porque você ama. E como eu amo a igreja do Mundo Bim, como eu amo aquele lugar, eu vou ter fé que aquilo ali vai crescer. Amém? Como eu amo a Rosalina, aquele bairro. Talvez eu nem ame o bairro em si, mas como eu amo aquelas pessoas que estão ali, aquilo ali vai crescer e vai existir fé no meu coração. Como eu amo Beberibe, eu amo as pessoas que estão ali, as minhas famílias, eu amo os meus primos, vai existir fé, porque a fé atua pelo amor. A sua fé vai atuar através do seu amor. Pastora, mas eu não amo. Ore, que Deus vai colocar amor no seu coração. Eu fui enviada para uma igreja, né? E, gente, ser enviado, eu passei por duas coisas. Duas situações ministeriais. Eu passei por uma situação onde eu iniciei um ministério, que foi a rede de adolescentes. Então, eu gerei aquela rede. E eu passei por uma situação onde eu fui enviada para um ministério que já estava em andamento. Já tinha sido iniciado. A rede, eu comecei já amando. Por quê? Porque eu estava gerando. Precisava existir ali dentro de mim, senão não iria começar nada. O Mundo Bim, o pastor Gabriel estava lá, eu fui enviada. Vai lá. E ali eu precisei orar: Deus, coloca o amor no meu coração. Deus, eu não posso estar aqui somente pela obediência, porque a obediência, ela vai te levar só até um lugar. Eu posso estar aqui por obediência, mas vai chegar a hora que tu precisa ter amor. E se tu não tiver amor, as coisas não vão fluir. Se tu não tiver amor, tu não vai ter fé para conquistar, porque a fé atua pelo amor. E aí eu precisei orar: Deus, coloca amor no meu coração por essa igreja. Coloca amor no meu coração pelas pessoas que estão aqui, por esse bairro, porque eu não ando nesse bairro, eu não moro nesse bairro, mas eu preciso amar ele. E esse amor não vai ser o meu amor. Você vai ver na Bíblia que existem 3 tipos de amor. Um deles é o amor ágape, que é o amor de Deus, né? E esse amor de Deus é o amor que nós devemos praticar dentro da igreja. Amém? Então eu quero que você comece a amar. Aquilo que você quer conquistar, você precisa amar. Você quer conquistar sua família? Ame. Você quer conquistar o seu bairro? Ame. Você quer conquistar as crianças daquele lugar? Ame as crianças daquele lugar, porque se você não amar, você não vai morrer por elas, você não vai se sacrificar por elas, você não vai dar as voltas no muro que é necessário porque você não ama. Você precisa amar. E se você não ama, ore por isso. Eu te garanto que Deus vai colocar no seu coração esse amor. E agora falando sobre fé, em Isaías 54, do 1 a 4, vai falar algo que eu amo muito. É uma coisa que eu já preguei até no Mundo Bim, que é a seguinte coisa. Isaías 54, obviamente, é depois de Isaías 53, que fala sobre Jesus.
Em Isaías 54, vai estar dizendo o que Deus fala para Israel, Jerusalém, que é a seguinte coisa: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Cara, eu amo muito esse versículo. Eu realmente tenho um carinho por ele, e o João até sabe disso, pastor. Porque aqui eu vejo claramente que Deus, Ele pede sim atos proféticos para nós. Nós estamos falando aqui de uma mulher onde ela é estéril, onde ela não pode ter filhos. E Deus, Ele dá o seguinte direcionamento: cante, ó estéril, você que nunca teve filho. Irrompa em canto, grite de alegria. Deus fala para aquela mulher, que seria assim, Jerusalém. Deus fala para ela a seguinte coisa: irrompa em gritos de alegria, em júbilo. Você que nunca teve filho. Ela era estéril, ela não podia ter filho. E a situação dela pedia para que ela ficasse triste. Levava ela para um lugar de tristeza, onde ela não tinha conquistado, onde ela não tinha vencido. Mas Deus dá um direcionamento para ela: irrompa em gritos de alegria. Cara, Deus, Ele precisa que exista em nós atos de fé. Repita comigo: atos de fé. Precisa existir dentro de você esse entendimento que você tem que ter atitudes de fé. E o ato profético é isso. São atitudes que você está fazendo profeticamente, que tem um significado de fé. Você está crendo. Aquilo ali não está acontecendo, mas eu creio que eu fazendo isso aqui vai acontecer. O segundo versículo vai falar a seguinte coisa: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da tua tenda. Não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Quero que você fique de pé nesse momento. Ainda concluindo, você precisa crer, você precisa ter fé naquilo que Deus ele já profetizou. E lá em Josué 17, 18, vai falar o seguinte: os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Amém? Eu quero que o louvor se coloque no lugar. Mas eu quero que nessa noite você venha gerar no seu coração uma fé. E a fé é acreditar, é crer plenamente naquilo que Deus te falou. Não só naquilo que Deus te falou, né? Mas especificamente atuando nesse assunto. Você precisa crer naquilo que Deus te falou. E nos últimos dias, Deus tem tratado isso dentro de mim.
não últimos dias, né, mas nos últimos anos, Deus tem tratado dentro de mim a minha fé. Cara, a fé, quando você entende o que é fé, você coloca na mão de Deus, você entende aquilo que Deus tem para você, você entende aquilo que Deus te prometeu. E você acredita naquilo num nível que você descansa. Que assim como a mulher estéril, que era estéril, ela começa a ter gritos de alegria, porque ela crê que aquilo que Deus profetizou iria se cumprir. Amém? Então eu quero que nessa noite você venha entrar no lugar onde você tem fé naquilo que Deus te prometeu. Onde você crê naquilo que Deus já declarou. Onde você acredita que Deus vai realizar. Não pelas circunstâncias. Não pelo que você vê. Mas porque você crê e confia nele. Eu quero que você venha aqui na frente. Feche seus olhos. Vamos entrar em um ambiente onde o Senhor tem total liberdade. Quando eu orava pelo intenso especificamente, Deus ele falou muito forte ao meu coração, ao meu espírito, sobre nós sermos sinceros com Ele. Então eu quero que nesse momento você seja sincero com o Espírito Santo. Coloque nele aquilo que você quer conquistar, o local que você quer conquistar, coloque nele. E creia nas promessas. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que nesse momento o Senhor tenha total liberdade sobre esse lugar. Tenha total liberdade sobre esse ambiente. Deus, nós queremos experimentar mais de Ti, Pai. Pai, nós queremos confiar mais em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem gerando em nós essa fé. Vem gerando em nós. Deus, vem mostrando a nós aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Vem falando a nós quais atos proféticos o Senhor quer que eu faça. Quais atos proféticos o Senhor deseja que nós venhamos fazer no local da nossa célula. Deus vem nos dando a estratégia. Vem nos dando a